Glória a Deus. Oh, glória. Amém. Povo ungido. Eu hoje estou com vontade de imitar meus irmãos nordestinos. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, levante a sua Bíblia com a mão. Eu não guardo todas as palavras que o Herênio fala, mas eu vou tentar lembrar de algumas. Eu quero que você declare com a sua Bíblia na mão que essa é indestrutível, infalível, insuperável, fiel palavra de Deus para a nossa vida. E que nós somos o que ela diz que nós somos. Nós temos o que ela diz que nós temos. Nós podemos o que ela diz que nós podemos. Nós herdamos o que ela diz que nós temos por herança. Amém? Muito mais coisas que ela tem para a nossa vida, mas ela é o nosso manual de instrução. E aí eu pedi ao Pai, nesse um mês de intervalo, que Ele me desse uma palavra mais doce, mais mansa. Mas não tem muito jeito não, vocês vão ter que me amar. Irmãos, eu continuo com o mesmo sentimento em relação a essa igreja. A gente chegou num momento de embarque, desembarque, num momento de crescimento, de mudança de etapa. Isso não saiu do meu coração. As pessoas do meu discipulado sabem que eu tenho falado muito sobre isso. A gente está chegando num momento onde algumas coisas vão ter que se ajustar, algumas coisas vão ter que se acertar, porque não vai dar mais para perder tempo. Não vai dar mais para a gente ficar como o povo de Israel andando no deserto, levando 40 anos para fazer o que podia ser feito em 4 dias, 40 dias, sei lá quanto tempo. Porque o deserto, o que é o deserto? O deserto é um lugar onde você fica insubordinado, murmurando, e aí você não sai daquele lugar. Deus quer te abençoar, mas não consegue. Deus já deu a bênção, mas você não sai daquele lugar. Isso é o deserto. Que às vezes as pessoas ficam falando, estou no deserto, sinto muito. O deserto é um lugar de murmuração, insubordinação. Não é o que Deus quer para você, é só uma passagem. É um lugar que você pode até passar, mas não é para você ficar ali. Então nós não vamos andar como o povo de Israel, perdendo tempo num lugar que era só para passar. Amém? Então, para isso, Deus tem tratado algumas coisas com a minha vida, porque quando trata para a igreja, para o ministro falar, primeiro trata com o ministro. E algumas coisas que eu queria dividir com vocês. Eu queria que vocês abrissem o coração de vocês. Talvez essa ministração não soe assim tão espiritual, possa parecer um pouco mais prática, mas eu creio que essa palavra vem do coração de Deus, porque ela traz frutos. E tudo que Deus faz, Ele quer frutos, né? Os frutos que nós temos para Deus, como diz o Fernandinho na sua música, são os filhos que Ele quer do nosso relacionamento com Ele. Então esses são os frutos que Deus quer. Mas para isso, Ele precisa nos preparar, para que a gente não perca tempo e deixe de fazer algumas coisas. Então, para a gente embasar essa ministração, eu queria que você abrisse a Bíblia em 3 trechos, para a gente já começar sabendo quem a gente é, o que essa palavra diz que a gente é. Primeiro eu queria que você abrisse lá em Colossenses 1, 24. São muitos textos em relação a isso, mas a gente vai ler umzinho só para você marcar aí e ficar embasado que a gente vai conversar. Amém. Meu Deus é bom. Meu Deus tem capricho, é zeloso com a nossa vida, tem cuidado de nós, não quer que a gente tropece, não quer que a gente perca o equilíbrio, não quer que a gente se arranhe. Ele quer, Jesus vai buscar uma igreja perfeita, uma igreja toda perfeita, toda limpa, imaculada. Ele não quer uma igreja quebradinha, remendada, Ele quer uma igreja perfeita. E nós vamos caminhar para isso, amém? Bom, lá em Colossenses 1, 24... diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, Paulo falando, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O que eu queria que você guardasse aqui? Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo nessa terra. Amém? Guarda isso no seu coração. Vamos para o outro trecho. 2 Coríntios 5, 20. Você vai abrir um pouquinho e depois eu vou te dar um descanso. 2 Coríntios 5, 20, mais um pouco do que a Bíblia diz que nós somos, amém? 2 Coríntios 5, 20, Paulo está falando com a igreja de Corinto, e ele diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, em algumas versões, embaixadores de Cristo,
como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, segundo ponto, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Ou seja, nós representamos Cristo. Nós não somos mais quem nós éramos. Nós representamos um reino. Nós representamos o reino de Cristo nessa terra. Então as pessoas olham para nós e no que elas veem em nós, ela imagina como é o reino, certo? Quando você vê um embaixador de qualquer lugar, você imagina como é aquele lugar, né? A gente, quando imagina um embaixador da África, a gente imagina alguém de pele negra, aí imagina alguém com roupa colorida, porque é assim que os africanos agem. Quando a gente imagina um embaixador de um país europeu, a gente imagina um terno cinza, uma pessoa muito clara, de olho claro, porque normalmente são assim que as pessoas são lá. Então o embaixador, eu estou dando um exemplo meio grosseiro, mas é de uma certa forma, quando nós olhamos para ele, nós imaginamos como é a nação que ele representa, amém? Então guarda isso aí, nós somos corpo de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. E agora você abre lá em 1 Pedro 4,11. 1 Pedro 4,11 nos dá uma responsabilidade muito grande. 1 Pedro 4,11. Amém? 1 Pedro 4,11 nos dá uma responsabilidade. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, em algumas versões, segundo a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja a própria pessoa glorificada por meio de Jesus Cristo. Amém? Isso está na sua Bíblia aí? Não. Você faz para quem ser glorificado? Para que Deus seja glorificado. Então Deus é glorificado através da nossa vida. A glória de Deus nessa terra vai se manifestar através da nossa vida. Nós temos ainda esta responsabilidade de apresentar ao mundo a glória de Deus. É através da nossa vida que eles vão reconhecer a glória de Deus. Então temos que ter uma vida gloriosa, amém? As pessoas têm que reconhecer na nossa vida uma glória. Nós vamos ter que apresentar isso. São 3 responsabilidades diante de muitas outras que Deus diz que nós somos. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles que vão exemplificar a glória de Deus, glorificar o nome de Deus. Então temos muitas responsabilidades com a nossa reputação, com a nossa aparência. E aí é onde eu quero tratar com você algo que talvez não seja muito tratado na igreja, e pelo que eu percebo na minha vida secular também, não muito tratado hoje nas casas, nas famílias, nas escolas, no trabalho. As pessoas falam um pouco sobre isso. E a gente vai estar tratando aqui sobre a nossa reputação, o que nós devemos deixar de rastro, o que nós devemos representar para o mundo, como nós devemos representar Cristo para o mundo. E a gente vai usar para isso uma promessa que Deus tem para a nossa vida, e aí eu quero que você abra a sua Bíblia nessa página e já fique. É Deuteronômio 28. Lá em Deuteronômio 28 é onde a gente entra no nosso assunto, que a gente vai falar sobre uma promessa que Deus tem. Deuteronômio 28, 6. Deuteronômio fala das bênçãos, né? Nós tínhamos as maldições e as bênçãos. Graças a Deus, Cristo levou as maldições. Somos livres das maldições de Abraão. Somos livres da maldição da lei. E temos as bênçãos. Só que as bênçãos, elas são condicionais. Muitas vezes o crente repete as bênçãos, mas esquece de ler alguns versículos condicionais. Porque Deus diz muitas coisas boas para nós, mas Ele tem um se, de vez em quando. E aí o crente faz a música só com a promessa e esquece do se. E aí fica questionando se a palavra de Deus está falhando. Não, a palavra de Deus é infalível. O que você tem que observar é a condição para você herdar a promessa. Então a gente tem uma promessa aqui em Deuteronômio 28, 6, que diz: bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. E aí eu quero que você atente para essa palavra, bendito. Bendito tem 2 significados distintos, todos 2 agem em comum. Bendito pode significar abençoado, né? Você bendiz uma pessoa, abençoa uma pessoa, ou bendito significa o que grosseiramente a palavra representa, bem dizer,
falar bem. Então, para que essa promessa se cumpra na nossa vida, Deus precisa que a gente faça a nossa parte. Porque ninguém vai bem dizer alguém que causa mal. Ninguém vai bem dizer alguém que causa dano, prejuízo. Você vai bem dizer alguém que causa o bem. Não é assim? Mesmo quando nós, como crente, declaramos bendito seja o nosso inimigo, nós fazemos isso pela fé e pela obediência à palavra. Mas quando ele diz aqui, bendito serás na entrada e na saída, ele está dizendo para nós que nós vamos ser abençoados na entrada e na saída. Ou seja, as pessoas vão falar bem de nós na entrada e falar bem de nós na saída. Bem de nós na entrada, eu acho fácil. Convenhamos que quando alguém quer conquistar alguém, vamos lá, os namorados. Gente, todo mundo é cheiroso. Todo mundo é caprichoso, né? Aqui entre nós, ninguém arrota na frente da namorada. Todo mundo toma cuidado com todas as situações. É gentil, dá presente, não é assim? Porque está entrando. Mas nem sempre no final do namoro funciona dessa maneira. Quando você vai pedir emprego, você coloca a sua melhor roupa, faz a barba, arruma o cabelo, ensaia as frases programadas que você sabe que as pessoas gostam de ouvir, você chega na hora porque você quer um emprego. Mas nem sempre na hora de sair ou durante o período você se apresenta da mesma forma. Então, ser bendito na entrada é relativamente fácil. É uma ação programada, você se programa para aquilo. Mas hoje eu quero me ater com vocês sobre ser bendito na saída. Será que nós estamos sendo embaixadores de Cristo? Será que nós estamos sendo o corpo de Cristo na terra? Estamos glorificando o nome de Deus na saída? Nas etapas que a gente está mudando? Nas mudanças da nossa vida? Nos nossos desembarques? Será que nós estamos sendo atentos a isso? Será que nós estamos nos preocupando se nós estamos deixando o bom perfume de Cristo por onde nós saímos? Será que todos os lugares de onde nós saímos, as pessoas sentem saudade da gente ou alívio? Será que as pessoas sentem saudade da gente ou suspiram, graças a Deus está indo? Será que as pessoas lembram de nós como alguém que faz falta ou como alguém que estava ocupando um lugar? Como é que as pessoas lembram de nós? Então, quando eu digo aqui que a gente vai falar de bendito seja na entrada e na saída, tem muita coisa importante na entrada. A primeira impressão é importante, o cuidado que a gente deve ter é importante, mas isso a gente aprende no mundo. Secularmente a gente aprende. Tem programas de televisão hoje ensinando a fazer entrevista. Tem programas hoje ensinando a você conquistar alguém. Tem programas hoje ensinando como é que você deve se comportar no lugar X, no lugar Y. Para entrar, tem gente ensinando, então não vou perder tempo aqui com isso. Agora a gente hoje vai conversar sobre a saída. Como é que tem sido a sua saída dos lugares? Como é que tem sido o seu embarque e o seu desembarque? Você tem atentado para isso? Porque esse início de ano aconteceu uma coisa, eu vou até me expor aqui com vocês, aconteceu uma coisa muito complicada assim na minha vida que mexeu um pouco comigo. Nós tínhamos no meu trabalho um procedimento que era comum, que é normal, que faz parte do comércio, todo mundo trabalha com esse procedimento, é uma questão comum. E ele é um procedimento de correção, que você faz com o funcionário por alguns erros cometidos em algumas questões. Geralmente em dezembro acontecem muitos erros, tem muita gente nova, tarará. E aí a gente tem essa correção. Isso era normal, é praxe no comércio fazer isso, nós fazemos isso, é comum. Esse ano eu saí de férias, voltei na primeira semana, tinha que resolver algumas situações, estava lá, aconteceu, numa das empresas aconteceu muito o mesmo erro, e a gente tinha que agir com a mesma correção que sempre aconteceu e seria normal. Só que esse ano, fui tardio no ouvir, e só esse ano a ficha caiu, eu fiz o que era normal, que era procedimento normal, mas mexeu comigo. Por quê? Porque pela primeira vez eu vi que não era eu que estava corrigindo aquela pessoa. Não era eu que estava repreendendo aquela pessoa, mas era Cristo. Porque não mais eu vivo, Cristo vive em mim. E eu sou embaixador de Cristo. Eu não tenho mais direito a fazer algumas coisas que são comuns ao mundo. Porque eu não sou desse mundo. E isso eu vou dizer para vocês. Me tirou, eu dei uma saidinha do reino assim por uma semana. Porque eu perdi minha paz, perdi minha alegria no Espírito Santo. Por alguns dias fui cobrado, eu me cobrei disso.
porque eram coisas até que eu já tinha estudado, já tinha falado, e por que eu agi daquela maneira. Me pedi perdão a Deus, pedi perdão às pessoas onde foi possível pedir, algumas eu não consegui, não tive a possibilidade ainda de estar com elas, mas voltei atrás, corrigi no meu erro, mas não quero mais para a minha vida. Já conversei com os meus sócios, falei, olha, esse procedimento eu não vou tomar mais, porque agora não dá mais. É um procedimento comum, mas eu não quero mais, porque já não é, eu não represento esse mundo, eu não represento o sistema desse mundo, eu represento a Cristo. Eu ainda falho, ainda erro, mas naquilo que eu já enxerguei, eu não posso mais andar. Então, eu estou testemunhando isso para vocês, esse testemunho, por quê? Porque a gente aprende com os erros também. Então, eu descobri que eu não quero a minha imagem arranhada. Eu prefiro sofrer o dano, perder, do que ter um questionamento se eu fiz o que era certo. Então, hoje eu vou perder, eu vou abrir mão da minha razão, mas eu não vou fazer, porque isso é o sistema do mundo, eu não quero para mim. Então, eu vou abrir mão disso. Me arrependi, doeu, sofri. Estou falando isso para vocês porque acontece com todo mundo. Quando a gente vem para cá, a gente não é diferente nesse sentido. A única diferença que tem, que eu não conhecia, não vou dizer para vocês que é confortável, é que a cobrança é maior. Porque eu errei numa coisa que eu já tinha ministrado. Eu falei, caramba, como a cobrança é doída nessa área, quando você já sabe aquilo. Você já falou, já ensinou sobre aquilo. Aí eu entendi a tal história da responsabilidade dobrada. Mas vamos voltar aqui, fecha o parênteses. A gente está falando do entrar e sair. Então eu queria agora que a gente atentasse para algumas coisas que a palavra diz, sobre algumas promessas que a gente precisa observar, alguns cuidados que nós temos que ter para que as promessas não se percam. E aí você está lá em Deuteronômio, se você lá logo 28:1, você já começa assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então vamos lá, a gente já tem que começar a entender que a gente precisa ouvir a voz de Deus com atenção. O que significa ouvir a voz de Deus com atenção? Dar atenção à sua palavra, que Ele já deixou para a gente, Ele já deixou o manual para a gente, é dar atenção a essa palavra. Ouvir, como você está ouvindo aqui agora, um culto, uma ministração, mas ouvir de Deus também, receber na sua oração. Na sua oração, não gastar só tempo em pedir, contar o seu problema para Deus, mas gastar tempo também em ouvir o que Ele tem para você. A oração em línguas diz que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Então é a maneira como Deus comunica ao nosso espírito algumas coisas. Então precisamos estar atentos para isso. Ouvir de Deus. Ouvir de Deus para fazer a vontade dEle. Esse é o primeiro princípio. E lá no 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí ele vem com várias bênçãos para a gente que a gente adora declarar. Amém, é para declarar mesmo, essa é a nossa herança, certo? Vai falar que bendito é o fruto do nosso ventre, o fruto do nosso trabalho, onde colocar as nossas mãos vai prosperar. E aí ele cita isso, bendito será ao entrar e bendito ao sair. E aí nós vamos ter que ter atenção. Nós vamos ter que ter atenção na nossa entrada, na nossa saída. E óbvio que nesse intervalo, o tempo que a gente ficar no lugar, certo? Bom, Deus quer que a gente seja cabeça e não cauda, segundo as promessas dele aqui. Para ser cabeça de alguma coisa, estar na frente, ser líder, ele vai precisar confiar em você. Então, basicamente, você não vai poder ser inconstante, você não vai poder deixar as coisas pelo meio do caminho, você não vai poder falhar porque você hoje não está bem. Uma pessoa que é cabeça, Deus tem que contar com ela para tudo, na hora boa e na hora ruim, na hora difícil e na hora fácil. Então, se Deus nos quer como cabeça e não cauda, é lícito que nós comecemos a nos preparar para a liderança, seja do que for na sua vida. Mas é lícito o crente entender, o cristão entender, que Deus nos quer como cabeça. Eu, todo dia que deixo meus filhos na escola, quase todo dia que eu deixo meus filhos na escola, eu faço eles repetirem para mim. Porque eles têm que na escola ser cabeça e não cauda. Eles têm que estar entre os primeiros na minha cabeça. Não porque eu sou melhor ou ele é melhor, é porque a palavra diz que eles têm que ser cabeça e não cauda. Então eles têm que ser na escola uma boa referência.
Então eu não aceito para a vida deles que eles estejam entre os últimos. Eles vão estar no nível deles, dentro do que eles recebem, a escola que eles recebem, eles têm um nível, aquilo que eles recebem. Mas ali onde eles estão, eles têm que ser cabeça. E às vezes você vai achar isso soberba, arrogância. Vai dizer, mas por quê? Tem que ser melhor que os outros? Não, tem que agir como a palavra diz. Deus disse que se eu andar nos princípios dele, eu vou ser cabeça e não cauda. Isso é lícito para a sua vida. Não é humildade você dizer que você é o coitadinho de Jesus e vai ser cauda. Deus não quer isso para você. Se alguém contou isso para você, é mentira do cão. Ele não quer. Você pode, por um tempo, e você deve observar os pequenos princípios, sim. Você pode, por um tempo, começar lá pelo princípio, como todo mundo tem que começar em qualquer área. Mas Deus quer você como cabeça, naquilo que Ele chamou você para fazer. Amém? Não é que você vai ter que ser o presidente da República, só dá um para o Brasil. Então não tem como. Mas naquilo que você está fazendo, Ele quer que você seja cabeça. No lugar onde você está, Ele quer que você seja o melhor. No lugar onde você está, você tem que fazer diferença. Porque era assim com José. Deus estava com José e aonde ele estava, ele era cabeça. José foi preso e aí logo em pouco tempo ele tomava conta de todo o cárcere. José foi escravizado e logo em pouco tempo ele era mordomo daquele lugar. José foi parar no Egito e abaixo do faraó era ele. O faraó tinha o cargo, mas era ele que mandava. Então, porque Deus era com ele. E assim as pessoas reconheciam que Deus era com ele, porque tudo que ele tocava prosperava. Então eu não sei aonde você está, eu não sei o que Deus te chamou para fazer, mas aonde você está, Ele diz que você tem que ser cabeça e não cauda. Só que você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte para chegar nessa promessa. Ele fez a dele, ele já te liberou essa promessa, ele já te liberou essa bênção, mas é você que faz por onde chegar a atingir a ela. Amém? Então tem princípios para você observar para isso. Bom, nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Então, o bom perfume de Cristo não é aquele perfume enjoado que você abraça a pessoa e fica uma semana te perseguindo. Tá? Porque tem isso, né? Aquele perfume que você fica querendo esquecer da pessoa e não consegue. Não é isso. Bom perfume de Cristo é aquele que quando a pessoa vai embora, mesmo que você não sinta mais o perfume, quando você lembra da pessoa, você lembra do perfume. Ou quando você sente o perfume em algum lugar e ele é agradável, você lembra da pessoa. Esse é o bom perfume de Cristo. Bom perfume de Cristo significa que você é benigno, característica do fruto do Espírito. Benignidade é diferente de bondade. Bondade, você é bom, porque Deus é bom, você é filho dele, é bom também. Agora, benignidade é uma decisão. Você decide fazer o bem. Uma pessoa benigna, ela causa o bem para o outro. Ela causa vantagem, benefício. O cristão, ele tem que trazer para o outro benefício. Então, se você convive com um cristão, você tem que ter um benefício. A pessoa que convive conosco, ela tem que ser beneficiada. Ela tem que ter um benefício. Ela tem que lembrar de nós e falar assim, caramba, tinha um rapaz quando ele trabalhava aqui, engraçado, aqui era tão diferente, era uma paz, porque ele trazia benefício. Ele era um cristão. Não, olha, eu tinha uma moça que trabalhava aqui na minha casa, olha, ela nunca chegava atrasada. Na hora do almoço, a minha comida estava pronta. Porque ela traz um benefício, ela é benigna. Alguém, quando você lembra dessa pessoa, você lembra de benefício. Então o cristão, ele tem que andar em benignidade. Ele tem que ter o bom perfume de Cristo. Jesus nunca despedia ninguém vazio. Jesus não curava pelo meio. Jesus não deixava ninguém pelo meio do caminho. Por quê? Ele era benigno. Todos aqueles que se aproximaram de Jesus levaram vantagem. Tiraram proveito. Então nós temos que entender isso, porque muitas vezes o cristão pensa assim, não, eu sou filho de Deus, fulano tem que me dar tudo. Não, é a gente que tem que servir. A gente tem que ser benigno. O bom perfume é porque nós vamos fazer a diferença. E para isso, algumas vezes, vamos sofrer o dano, vamos perder algumas coisas, vamos deixar de lado a nossa razão em algumas coisas. Mas eu não vou falar de engolir sapo hoje não, pode ficar tranquilo. Mas muitas vezes nós vamos ter que abrir mão dos nossos interesses. Por quê? Porque não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Então nós vamos ter que ser benignos, ter o bom perfume de Cristo. E eu preciso que você lembre disso. Que quando falo bom perfume de Cristo, é porque Cristo, por onde passava, trazia benefício. O bom perfume de Cristo era
cura, salvação, prosperidade, provisão, porque onde Jesus estava não tinha fome, nem vinho faltava. Onde Jesus passava, não tinha falta. Então, isso que nós temos que entender, que nós precisamos ser para o mundo. Nós temos que ser benignos. Esse é um cuidado que o cristão tem que ter. Boa reputação. Nós precisamos lembrar que nós não representamos mais a nós. Eu já falei isso, estou só repetindo que nós precisamos lembrar da nossa reputação. Amém? Então, tomar cuidado com a reputação. Reputação, gente, pontualidade, pelo amor de Deus. Eu, quando cheguei para o Evangelho, tinha uma história de horários de crente. Eu tinha muita vergonha disso, porque marcava as coisas entre 7 e 7 e meia. Ou é 7 ou é 7 e meia, irmão. E quem marca 7, chega a 10 para as 7. Não chega a 7 horas em ponto. Porque crente tem que ter uma palavra só. Ele é filho de Deus, Deus tem uma palavra só, crente tem que ter uma palavra só. Então, pontualidade, todo cristão tem que ter. Esquece na sua vida. Só que a gente tem uma criação ruim, porque o brasileiro, ele gosta, ele foi criado para se justificar. Se tem justificativa, está tudo certo. Não. Se você marcou às 8 e você mora longe, sai de casa mais cedo que todo mundo, porque você já sabe que você vai pegar o ônibus, que vai demorar alguma coisa assim. Não acredite que justificativa resolve. O que resolve é a sua palavra ser cumprida. Então, pontualidade faz parte de reputação. Ter uma palavra só faz parte de reputação. Zelo e cuidado com o que você se compromete a fazer faz parte da sua reputação. Não largar as coisas pelo meio faz parte da sua reputação. Mas hoje que a gente vai se ater, como você vai sair das coisas, para que a sua reputação não seja arranhada. Eu queria que você abrisse lá em Eclesiastes 11:6. Eclesiastes é uma pista lá perto de Salmos, Provérbios. Eclesiastes 11:6. Então, eu queria muito um culto de glória a Deus, aleluia, mas eu vou ter ainda, amém? Eu vou ter ele ainda, amém? Eclesiastes 11:6, começa lá no 5, posso? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. E aí o 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que eu quero que você traga para a nossa vida aqui hoje? Você não sabe se o lugar da onde você está saindo hoje é mais importante do que o lugar que você está entrando. Você não sabe se a pessoa que você vai casar é aquela que você conviveu na casa dela ou é a que você conheceu agora. Você não sabe se aquela pessoa que trabalhou na sua casa ou na sua empresa hoje, amanhã pode se tornar o seu patrão, ou pode ser um cliente seu, um grande cliente seu. Você não sabe. Porque o mundo diz, né, o dito popular diz que o mundo dá muitas voltas, e é isso mesmo. Hoje, uma pessoa que você está lidando, que na ordem natural está numa posição inferior à sua, amanhã pode estar numa superior. Hoje, aquele lugar que você não acha importante, amanhã pode crescer. Ou quantas pessoas vocês acham que não olharam para esse lugar aqui quando começou e disseram assim, isso aí não leva a nada. E Pedras de Guaratiba, não vai dar em nada isso aí. E hoje, quantas pessoas vêm de fora para esse lugar? Esse lugar é conhecido hoje no Brasil inteiro dentro do Verbo da Vida, como uma referência. Mas ninguém sabia. Quantos ministros passaram por aqui quando era uma choupana e nem por isso deixaram de pregar a palavra? Eles não sabiam o que ia dar isso aqui. Então nós não sabemos se a posição que a gente exerce hoje pode estar invertida amanhã. Nós não sabemos se a pessoa que a gente lida hoje numa posição superior, amanhã pode ser numa posição inferior. A gente não tem como saber isso. O mundo dá volta, o mundo gira, as pessoas crescem para lados diferentes, e a gente cruza, e algumas vezes o mundo realmente fica muito pequeno. Eu, no meu trabalho, costumo ver algumas experiências de pessoas que, como eu lido com uma área que está muito envolvida com vaidade,
A gente percebe muito isso acontecer. Pessoas que há 10 anos atrás eram o máximo, né, a última Coca-Cola do deserto naquela situação, e hoje estão passando por situação de dificuldade. E outras que eram muito humildes lá no início, e que hoje estão mandando em várias coisas. A gente vê isso acontecer, e a gente vai, conforme a nossa experiência vai chegando, a gente vai vendo mais e mais. Né? Aquele aluno da nossa sala que a gente nem lembrava que existia, hoje é subprefeito de não sei das quantas. Isso acontece no mundo. Então você não sabe qual semente tua vai germinar. Você não sabe qual semente vai brotar. Então cuida bem de todas. Não deixa, cuida bem da sua entrada e a sua saída, aonde for, para que você tenha uma boa reputação. E o mundo girando, encontrando você de volta, você vai ter uma boa reputação. E aí, como foi com José, que passou por tudo que passou, né? Para quem não conhece bem ao certo a história de José, ele estava preso, ele ajudou lá ele ajudou o copeiro do rei que estava preso, o copeiro prometeu que ia ajudar ele, foi embora, esqueceu dele. O mundo girou, o tempo passou, e houve uma situação onde só ele podia resolver, e o copeiro lembrou dele. E naquele momento ele chegou lá e a unção dele foi reconhecida. O tempo passou, as coisas mudaram. Pessoas que perseguiram ele, ali depois estavam ali pedindo ajuda a ele, porque depois ele dominava. José foi escravo por um tempo, no final da história ele era a pessoa mais importante do mundo, porque todo mundo teve seca, teve falta, e ele era o único lugar que tinha provisão. Então você não sabe. Imagina como é que a Patifona lá não sofreu depois. Porque o homem que ela perseguiu, gente, ninguém pensa nisso, não está na Bíblia não, mas é só ligar os fatos. A Bíblia diz que todos os lugares, todos os reinos foram pedir a José alimento. Todos significa que a Patifona estava lá no bolo. Ou vocês acham que ela não estava lá depois, pedindo alimento a José? Que o marido dela não teve que se humilhar lá para José para pedir? Todos, o mundo inteiro não tinha comida, não tinha alimento. Ou ela morreu, teve a sorte de morrer antes, ou ela foi lá pedir. Qual o arrependimento dela? Porque era um escravo na casa dela. Né? Ela humilhou, ela fez tudo o que fez porque era um escravo. Mas o mundo girou. E esse homem se tornou o mais importante do mundo. Então, quando eu estou trazendo esse texto para vocês, naturalmente a gente tem que observar isso, mas espiritualmente muito mais. A gente não sabe hoje se aquele irmãozinho que a gente nem nota na igreja, amanhã é o que está orando pela cura do nosso filho. A gente não sabe, não tem como saber isso. Então atenta para tudo onde você entrar e onde você sair. Amém? Bom, então nós temos que atentar para a nossa entrada e nossa saída. E eu queria que você atentasse também para a nossa bagagem. Porque o Humberto, quando esteve aqui, ele falou uma vez muito de embarque e desembarque. Foi uma profecia que ele trouxe para a igreja e foi mesmo, se cumpriu. Quem tem essa ministração gravada, se você ouvir de novo, você fica chocado com tudo que aconteceu depois daquilo. Quantas pessoas saíram daqui, quantas chegaram, quantas mudanças, pessoas que estavam num carro foram para outro, pessoas que viviam, que a gente nem ouvia a voz, hoje já estão em outra situação. E vários casos que a gente aqui não precisa citar, porque se você está envolvido, você já percebeu. Quantos embarques e desembarques. Agora tem uma coisa, gente. O embarque é importante? É, muito importante. Você vai com a sua bagagem, toda arrumadinha que você arrumou em casa e coloca lá no embarque. Aí recebe, bota lá a sua etiqueta e vai. Agora é no desembarque que você tem que ser mais atento. Porque no desembarque, a sua mala já está mexida, ela veio junto com várias outras, eles jogam de qualquer maneira lá naquele carrinho, e você tem que ficar muito atento para ninguém pegar a sua bagagem. E quando você pega, ela vem de qualquer maneira. Agora, se você não for atento, e você deixar nesse desembarque a sua bagagem arranhar, a sua bagagem encostar em algum lugar e puxar, pode ser, e eu quero que você receba isso pelo Espírito, pode ser que ela fique aberta em algum lugar e coisas íntimas suas apareçam, sejam expostas. Então é no desembarque que você tem que ter atenção dobrada, porque é ali que as suas coisas vão estar mexidas. E aí você pode ficar com coisas íntimas expostas, coisas suas, coisas que ninguém precisava ver expostas, porque no desembarque você não atentou na hora de pegar a bagagem. Então eu queria que você recebesse pelo Espírito essa palavra e atentasse
como é importante o desembarque, como é importante a saída de um lugar, como é importante a maneira como você organiza essa sua saída. Amém? Bom, Deus tem um propósito para todos nós e Ele deseja que a gente seja abençoado na entrada e na saída. A gente tem lá em Salmos 121:8. Deixa eu abrir lá rapidinho. Salmo 21:8. Se você não precisa nem abrir isso. Salmos 121:8. Onde Deus diz o seguinte. O salmista diz o seguinte: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ou seja, a parte de Deus Ele faz. Quando você vai chegar no lugar, Deus já esteve lá, Ele já enviou os anjos dEle, Ele já providenciou tudo para que você chegue bem. E a mesma coisa na saída. Agora, gente, Deus não tem como, os anjos de Deus não tem como trabalhar ao nosso favor se nós não estivermos agindo segundo a palavra. Eles não podem, eles só obedecem a palavra de Deus, eles não obedecem a nossa vontade, a nossa palavra. Eles só podem obedecer a palavra de Deus. Se nós confessarmos e agirmos segundo a palavra de Deus, eles pegam junto. Agora, se nós não andarmos e confessarmos isso, eles ficam parados, eles não têm o que fazer. Então, Deus guarda a nossa entrada e a nossa saída, a parte dele está feita. Agora, para que a promessa se cumpra, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Bom, a gente tem que lembrar disso quando a gente entra num namoro, a gente tem que lembrar disso quando a gente entra num trabalho, a gente tem que lembrar disso quando a gente assume algum compromisso, a gente tem que lembrar disso quando a gente assume algum cargo, alguma função. Tudo isso a gente tem que lembrar. Porque da mesma maneira que nós somos diligentes para entrar, nós temos que ser diligentes para sair. Nós temos que observar isso. E aí eu poderia te dar vários exemplos. Mas, por exemplo, um exemplo que eu vejo muito corriqueiro. Namoro. O sujeito quer namorar a menina. Aí ele vai bem vestido na casa da menina, fala com os pais com muita educação, entra lá, come direitinho, senta direitinho, faz tudo certinho. Aí o amor acaba e ele desmancha a menina. Lembrou de ir lá falar com o pai da sujeita? E agradecer o tempo que ele te hospedou, que ele te deu comida, que ele te deixou sentar no sofá dele? Lembrou de ir lá explicar para a mãe, que te tratava igual um filho, que você está indo, que você não mantém o namoro, mas que você queria agradecer por todo o tempo que ela te recebeu? Lembra disso? Não lembra não. A maioria não lembra não. Usa o pai e a mãe da coitada, desfruta, e quando cansa, porque descobriu outra, vai embora e nem despede. Então, é falta de zelo na saída. É a mesma coisa no trabalho. Entra pelo trabalho, vai lá, faz entrevista, contrata, trata, tarará, tarará. Na hora de sair, nem avisa. Manda só, liga para alguém e fala, já não vou não, porque eu já estou em outro. E aquele discurso todo que você deu, que você precisava, que era uma oportunidade que para te dar, que você não tinha experiência, mas você queria uma oportunidade. Você foi lá agradecer a pessoa que te contratou? Você foi lá tratar com ela e dizer, olha, obrigado, você me deu uma oportunidade, eu estou precisando ir, mas não queria te deixar na mão. Você lembrou disso? Não, pulou de etapa. Então a tua saída não foi bendita. Você não vai ser bem lembrado, não vai ter perfume de Cristo nessa história. E se você precisar voltar? Como é que vai ser? Olha o rastro que você deixou. Então a gente tem que atentar para isso. Tem 1000 exemplos para dar sobre isso. Mas esse do namoro é o que fica mais na cabeça da gente, porque todo mundo em algum momento já passou por isso. Então, a mesma coisa, o mesmo zelo, o mesmo cuidado que você tem para conquistar alguém, tem que ser o mesmo zelo, o mesmo cuidado na hora que você vai sair do namoro, que você vai sair da relação. Você tem que ter o mesmo zelo, o mesmo cuidado. Sabe por quê, gente? Palavras ou falta delas matam também. Às vezes mais do que uma pedrada. Dói muito mais. Às vezes uma falta de uma explicação acaba com a vida de uma pessoa. E aí você vai ser sempre lembrado como alguém que fez mal a essa pessoa. Não é o perfume de Cristo. Você não foi benigno. Você passou por uma família e foi maligno. Porque você causou mal. A gente só usa maligno para tumor, mas não. Todo mundo que causa mal é maligno. Se passou por um lugar e causou mal, é o contrário do benigno. Se você causou mal a alguém, você é maligno. Lembra daquele vampiro do Chico Anísio, A vingança será maligna. Mas é mais ou menos por aí.
Se você causou mal, você causou dano, prejuízo, você foi maligno para aquela pessoa. É a impressão que ela vai ter de você. Então você tem que tomar cuidado com isso e atentar para a tua saída. Bom, aí eu tenho uma parte aqui que você não vai achar muito espiritual, não. Mas eu queria que você, assim, que você cresça em mim, porque cresce que eu recebi essa palavra de Deus, até porque essa palavra aqui ela tem quase 2 anos, que ela está pronta. Eu recebi essa palavra há quase 2 anos, não entendi quando recebi, usei para a minha vida o que eu podia, tratei com algumas pessoas alguma coisa e ficou lá. E Deus me fez buscar por essa palavra de novo. Eu tinha alguma coisa pronta, mas eu mexi quase nada, tem quase 2 anos. E Ele me deu algumas instruções que eu usei para a minha vida. Se você tiver como anotar, guardar na sua mente, no seu coração, eu acho que ela é proveitosa. Tá? Eu queria que são algumas instruções para você atentar na sua saída. Amém? Muitas vezes nós espiritualizamos demais as coisas e achamos que tudo vai ser com os anjos cantando, com o céu se abrindo, e tem coisas na vida espiritual da gente que são simples. A palavra é simples, Jesus era simples, são princípios. Nós temos princípios, se seguimos os princípios, colhemos as bênçãos. É assim que funciona. A gente vai terminar lendo Deuteronômio 28 com todas as bênçãos, mas eu queria que você atentasse para algumas coisas. Quando você for abandonar um lugar ou uma situação, que você refletisse em algumas coisas. Primeiro, eu me comprometi com algo que eu não estou cumprindo? Você, quando entrou, você se comprometeu com algo que você não cumpriu? Porque se você está saindo e não cumpriu, você precisa ter ou uma boa justificativa, ou uma maneira de cobrir esse dano, esse prejuízo que você está causando. Então, toda vez que você sair de um lugar, e crente, quando você sair de uma igreja, quando você mudar de igreja, quando você mudar de departamento, quando você mudar de discipulado, quando você mudar de liderança, principalmente quando mudar de igreja, tenha cuidado de saber se você está deixando alguma coisa que você se comprometeu e não fez. Então isso é para tudo, na nossa vida secular, na nossa vida cristã, na nossa vida como igreja, na nossa vida afetiva. Tem alguma coisa que eu me comprometi e não estou cumprindo? Você tem que fazer esse questionamento, é o primeiro. Segundo, eu estou deixando alguma coisa pelo meio, que às vezes é pior do que não cumprir, porque pelo meio tem que chamar alguém para remendar. Chama algum pedreiro na sua casa e pergunta se ele quer fazer uma obra ou se ele quer consertar. Tem pedreiro aqui? Alguém gosta de consertar o que o outro pedreiro fez errado? Ninguém gosta. Então, às vezes, largar pelo meio é pior do que não fazer. Porque o coitado ainda tem que desfazer o teu para fazer de novo. Então, pensa antes de tomar alguma decisão, de abandonar alguma situação. Eu estou deixando alguma coisa pelo meio, que eu comecei a fazer e não terminei? Terceiro, eu estou agindo segundo a palavra de Deus e a minha palavra, ou estou sendo guiado por sentimentos? Eu estou tomando a decisão de sair porque Deus tratou comigo, porque eu percebo que é a vontade de Deus, porque eu dei a minha palavra que ia ficar por aquele tempo, ou porque eu estou chateadinho porque meu patrão não falou comigo hoje, ou porque eu estou cansado porque o meu ar-condicionado da minha empresa não está funcionando, ou eu vou indo para outro lugar porque lá está mais animado. Ah, lá é novo, está mais animado que aqui. Eu estou sendo guiado pela palavra de Deus, ou pela minha palavra, ou pelos sentimentos. Eu estou procurando só o que me convém mais naquele momento. Geralmente essa decisão é danosa. Essa decisão por sentimento, geralmente ela é danosa. Você vai guiado por sentimento, você não costuma dar muito certo, não. Pode ser que Deus tenha misericórdia, você até acerte. Mas o sentimento que guia as pessoas no mundo não é assim para a vida do cristão. Porque o sentimento ele está associado à alma e à carne. E o cristão ele precisa ser guiado pelo Espírito. Então você está sendo guiado pela palavra de Deus, ou pela sua palavra, ou por sentimentos. É bom a gente avaliar isso. 4. Eu vou deixar saudade, ou as pessoas ficarão aliviadas porque eu estou indo? É sempre bom a gente lembrar isso. Será que eu estou saindo e eu vou fazer falta? As pessoas vão sentir saudade de mim? Ou eu fui tão chato, tão difícil, que elas vão ficar lá assim, ai, graças a Deus, está indo.
É bom a gente avaliar isso, importante a gente avaliar isso. Sabe por quê? O que a gente for aqui no lugar onde a gente está saindo, a gente vai ser no lugar onde a gente está entrando. Se você não é uma bênção aqui nessa igreja, não se iluda que você vai ser uma bênção na outra, não. Vai ser só arrastar o rastro para lá. Então você tem que sair daqui uma bênção, para você ser uma bênção onde você vai chegar. Amém? Então você precisa saber se você está deixando saudade, o bom perfume de Cristo. Bom, eu estou deixando a porta aberta, 5. Eu estou deixando a porta aberta para se e quando quiser voltar. Você tem certeza que o lugar que você está saindo, você pode voltar em qualquer momento? Porque você não deixou nenhum rastro. Você não deixou nenhum dano, nenhum prejuízo. A casa que você frequentou vai querer te hospedar de novo? A escola que você estudou vai te aceitar como aluno novamente? Como é que foi o trabalho onde você passou? Você pode voltar em qualquer tempo para aquele trabalho? Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Porque hoje você acha que esse trabalho não importa mais. Amanhã você pode ir um para o outro que precisa de uma referência sua. E aí, como é que vai ser? Você deixou essa porta aberta? A melhor coisa do mundo, gente, é deixar as portas abertas. Você não sabe por onde você vai voltar. Então deixe sempre as portas abertas aonde você passar. Porque a porta aberta que você deixou para você deixou para Cristo. E você pode voltar naquele lugar e pregar a palavra porque você vai ser ouvido, porque você deixou uma porta aberta. Agora, se você fechar a porta, fechou para você e para a palavra de Deus. E muita gente pode deixar de ser salva porque você fechou uma porta. Pode deixar de receber uma palavra porque você fechou uma porta. Quando eu falo você, que minha mulher me corrige, eu estou me incluindo, desculpa, tá? Bom, 6. Eu poderei levar para a próxima estação uma carta de referência? Da onde eu saí, eu tenho boas referências para levar? Aonde eu chegar, num trabalho, numa casa, numa família, num outro relacionamento, eu tenho boas referências? Eu preciso pensar nisso, eu preciso construir isso. 7. Eu preparei a minha saída para que não haja dano nem dúvidas quando eu for. As pessoas sabem por que você está indo? Ou você largou tudo e não explicou para ninguém? E as pessoas estão perdidas lá ocupando o seu lugar. Como é que foi a sua saída? Antes de sair, pensa nisso. Não, eu estou causando dano a alguém? A minha saída vai causar prejuízo? Ah, não, eu estou no emprego, mas eu fui chamado para outro. Mas e agora? O meu patrão estava contando comigo. Então, será que eu consigo conciliar meio turno em cada um só por uma semana para ele se adaptar? Ou o patrão vai fechar a empresa e tem que mandar você embora? Será que ele consegue encaixar você em uma empresa do amigo? Então eu estou causando dano, prejuízo para essa pessoa? Eu preciso pensar nisso, para não fechar a porta. 8. Eu fui claro pelos meus motivos, ou nem eu mesmo tenho certeza dele? Eu estou indo, estou largando o barco, mas não expliquei para ninguém. Como é que funciona isso? Isso acontece dentro da igreja às vezes. Às vezes dentro da igreja alguém tem um cargo, aquilo gira em torno dele, ele não prepara ninguém para colocar no lugar dele, e ainda vem com a cara de pau, cara de aço, dizer que sentiu de Deus. Dá vontade de bater. Quando eu ouço essa frase, às vezes dá vontade de bater. Gente, sentiu de Deus, confere. Deus não é Deus de confusão. Se você está largando pelo meio do caminho, se você está causando dano, se você está causando prejuízo, não é Deus. Não é Deus. Pode olhar se não tem chifrinho e rabinho, porque não é Deus. Porque para deixar dano e prejuízo, Deus não tem nada a ver com isso. E tem crente usando o nome dele para deixar rastro, para sair dos lugares causando dano e prejuízo. Deus não fala assim com nenhum filho dele. Se Deus disser para você que é para você sair, Ele vai levantar alguém para ficar no teu lugar. Não vai deixar no meio do caminho. Deus não é Deus de confusão. Então, para você usar essa frase, tenha muita responsabilidade. Sentiu de Deus, tem que ter uma coisa organizada. Deus não vai tirar a Simone do louvor para levar para outra igreja sem preparar alguém para estar aqui no lugar dela. Sem que avise a ela antes, para ela preparar, e sem que avise a outra pessoa que vai estar no lugar dela. Deus, o Espírito Santo é um só, e fala com toda a igreja ao mesmo tempo. Então não use o nome de Deus para você dizer que sentiu dele de fazer algo que cause dano a alguém. Não use, ou irresponsabilidade, ou porque você
guiado pelos seus sentimentos, está com vontade de ir para ali, porque ali está mais animado. E aí você usa que sentiu de Deus. Não, foi na carne purinha. Você quis fazer, a sua carne quis. Então você assume e diz, olha, eu não estou aguentando. Meu pai, Deus me perdoe, mas eu não estou aguentando. Tudo bem, você não aguentou a sua limitação. Agora não use o nome dele não. Então tome cuidado quando você tiver essa saída. Você não pode causar dano, você tem que preparar essa saída. Aonde você estiver. Eu fui claro pelos motivos ou eu não tenho certeza deles? Como é que funciona isso? 9. Eu me despedi da pessoa que me recebeu e me acolheu quando cheguei? Gente, sempre teve alguém para te acolher, em qualquer lugar. Quando você entrou na igreja, teve alguém que te deu o primeiro abraço. Teve alguém que você chegou aqui um caquinho e teve toda a paciência do mundo de ouvir suas mazelas. Teve, que eu tive, todo mundo tem. Quando você foi embora, você lembrou dessa pessoa? Quando você saiu, você justificou para essa pessoa que gastou tempo com você, que te treinou, que te ensinou, que perdeu tempo com você? Gastou tempo, perder não, né? Gastou, investiu tempo em você. Você tem que lembrar dessa pessoa. Todo mundo tem que lembrar da pessoa que acolheu na hora da saída. Porque muitas vezes você chega quebradinho, né? Pior do que arroz de terceira. Aí você chega aqui, recebe alimento, vai crescendo. Estou dando um exemplo aqui, mas em qualquer lugar. Quando você cresce um pouquinho, você já é bom demais para estar naquele lugar. Vai virar arroz de terceira de novo. Porque vai a soberba isso, vai quebrar de novo. Então fica atento para isso. Deus não tem como abençoar a soberba. Então fica atento para isso. Aonde você chegou, alguém recebeu você. E essa pessoa merece a sua despedida. E o seu cuidado, o seu zelo, a sua gratidão. Amém? E a última. Eu me comuniquei com clareza com a pessoa ou as pessoas que eu sou comprometido. Essa talvez seja a mais importante. Você foi claro. A pessoa sabe por que você está indo. Você falou com o seu líder por que você está indo. Você explicou para ele. Ou ele nem sabe direito. Você falou com todos os seus colegas de trabalho, mas não falou com o líder. Ou você contou para todos os seus amigos, mas não explicou para a namorada que você está indo. Ou você não falou com a família que te recebeu. Você foi claro, a pessoa sabe por que você está indo. A pessoa sabe que você está indo e quando você vai. Ou você acha que ela tem que entender sozinha. Então toma muito cuidado com isso. Sabe por quê? Isso é uma armadilha que Satanás usa para quebrar relacionamento dentro da igreja. Para quebrar relacionamento familiar no trabalho. Aí você está sempre com mal entendido. Porque Satanás está sempre ao teu derredor, doido por uma oportunidade, uma brecha. E aí ele só vai pegar uma falhazinha tua e florear, e fazer aquilo se agigantar. Então a gente não tem direito a não ficar atento. Então tome cuidado, todo lugar onde você for sair, a primeira pessoa que tem que saber é a pessoa que você deve satisfação. Cuidado para essa informação não chegar por outra pessoa. Você já contou para todo mundo, menos o seu líder sabe. Aí já chega truncado, já chega a informação errada. Então seja claro, não gosta, está indo porque não gosta, fala que não gosta. Não conta historinha, não diz que Deus está dizendo para você ir não, diz que você está indo porque você não gosta. Mas seja claro, dê oportunidade da pessoa acertar. Dê oportunidade dela se corrigir se for necessário. Peça perdão se for necessário também, se você não entendeu alguma coisa. Mas seja claro. Eu sei que essa palavra, esses 10 itens, podem não parecer para vocês muito espiritual. Né? Pode parecer sabedoria do mundo. Mas é assim, eu tenho certeza que muitas pessoas não ouviram isso em casa. Que muitos pais não ensinaram, nunca falaram isso para vocês. Muitos de nós aqui nunca tivemos essa preocupação de como vai ser a nossa saída. E cada vez que eu lia esse trecho de Deuteronômio, eu ficava pensando, caramba, mas são tantas bênçãos, e por que a gente não vê ela pipocando na igreja toda hora? Por que a gente não vê isso toda hora acontecendo? Por que a gente ainda vê tanta mazela e tanta situação difícil? Será que se a gente está atentando para todos os princípios que Deus quer que a gente atente? Então eu queria que você guardasse no seu coração, com cuidado, essas instruções. E aí eu queria que a gente lesse Deuteronômio, para a gente terminar. Felipe, você pode me ajudar? Felipe, ceguinho que eu estou. Amém.
Deuteronômio 28, 1. Amém. As bênçãos decorrentes da obediência. Nós fomos livres da maldição. Somos livres, libertos da maldição. Nenhuma maldição pode chegar à nossa casa mais. Nós somos guardados, marcados pelo sangue de Jesus. Temos autoridade no reino. Temos autoridade de andar nessa vida declarando a palavra e colhendo aquilo que a gente declarar. Nós viemos numa nova aliança muito superior a desse povo. Muito superior, infinitamente superior. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Temos o sangue de Jesus nos marcando. Nós somos reconhecidos pelas trevas. Satanás reconhece a marca em nós. Ele olha para nós e reconhece a marca. Porque a marca do sangue está sobre a nossa vida. Então nós temos direito de andar em todas essas promessas. Nós temos como andar em todas essas promessas. Mas nós vamos precisar observar algumas coisas. E eu queria que essas instruções hoje podem parecer muito simples. Eu vou dizer para vocês, eu relutei muito em trazer essa palavra. Minha segunda vez ministrando na igreja, eu queria trazer uma grande revelação, uma coisa muito espiritual para dizer para vocês, mas foi o que Deus mandou eu falar. E eu vou obedecer porque eu não sou bobo nem nada. Certo? Então vamos lá, Deuteronômio 28, 1. Se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. As doenças, a impossibilidade, a falta, tudo isso que se levantar contra você, o Senhor fará que seja derrotado na tua presença. Os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares as mãos. Mas tem que colocar a mão, tem que ir trabalhar, tem que fazer alguma coisa para que Ele possa fazer prosperar. Amém? E que te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Isso está tão próximo, igreja, isso está tão próximo de acontecer. A gente vai ser reconhecido, a gente vai ser temido, a gente vai ser perseguido, porque a gente vai ser reconhecido. O Senhor vai ser reconhecido na nossa vida. Fica atenta, igreja, isso está muito mais próximo do que a gente pensa. Amém? O Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra nas tuas mãos. A chuva na tua terra será no seu tempo. Então não questiona se a bênção ainda não chegou. Não questiona se você ainda não foi levantado. A chuva da tua terra vai ser no tempo dele. E ele vai abençoar toda a obra das tuas mãos. Mas ele precisa ainda que você se molde para que ele possa te levantar. Ainda tem coisas para ajustar. Para você poder receber tudo que ele tem para você, você ainda precisa ajustar algumas coisas. É um tempo de crescimento, que você precisa investir nele, para ter condição que ele te levante. Amém? Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Outros deuses aqui não são só
os deuses os ídolos que a gente vê o mundo servir, não. Outros deuses aqui, é tudo que você colocar na frente de Deus. Outros deuses pode ser o teu trabalho exagerado, outros deuses pode ser o dinheiro, outros deuses pode ser a sua namorada, o seu carro, outros deuses, tudo aquilo que você idolatrar, que você colocar na frente dele. Então, se você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, se você continuar no teu alvo, sabendo que Deus é Deus na tua vida, todas essas bênçãos vão te acompanhar. Mas tem princípios para elas são condicionais, elas dependem da sua atitude. Quando diz aqui, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, não entende isso como cargo natural, não entende isso como autoridade soberba de mandar. Entenda isso, que naquele lugar aonde você estiver, você vai ser próspero. Aonde você estiver, Ele vai fazer você se destacar. Ele já quer isso. Agora Ele depende de você. Ele depende de você fazer um pouquinho além do que se espera de você. Ele depende de você se esforçar em ser benigno, se esforçar em ser bom, se esforçar em ser perseverante. Porque se você já larga pelo meio, se você é inconstante, Ele não tem como fazer isso. Ele está de mãos atadas. Então nós precisamos entender que todas essas bênçãos, elas são condicionais. As maldições Cristo já levou. Elas não atingem mais a nós. Mas as bênçãos só chegam se nós estivermos na posição certa. Amém? Então eu queria nessa noite, eu tenho desejo nessa noite, de estar orando por você, orando junto com você, para que lá em Tiago, lá acho que 1,5, diz que Deus dá sabedoria com abundância a todo aquele que pede, mas que a gente precisa pedir crendo, pedir com fé, mas que Ele dá sabedoria, Ele não retém sabedoria. Eu vou ler para não ficar o trecho, para não mudar muito o texto. Lá em 1 Tiago 5, lá em 1 Tiago 5, para a gente encerrar, Tiago, estou falando 1 Tiago, só tem um, Tiago 1,5, 1 Tiago, é Tiago 1,5, desculpa. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Nós podemos pedir sabedoria. Se nós não sabemos ainda como entrar, não sabemos como sair, não sabemos como permanecer, peça a Deus sabedoria, Ele nos dá. Então eu queria que você se colocasse de pé para a gente fazer essa oração juntos. E eu queria que de alguma forma, se você está nessa igreja hoje e na sua vida você tem percebido algum embaraço, alguma questão que você quer sair e não tem conseguido, uma situação, um relacionamento, um trabalho que você não quer mais, alguma coisa que você tem desejo de mudar, alguma estação que você quer desembarcar e embarcar em outra, mas tem alguma coisa te embaraçando. Eu creio que quando Deus traz a palavra, os sinais seguem aquela palavra. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Não porque Ele é fiel a mim que trouxe a palavra, mas Ele é fiel à palavra dEle. Se Ele trouxe essa palavra para essa noite, é porque é nessa noite que Ele quer agir sobre esta palavra. Então, se você está aqui nessa noite e você se encontra embaraçado em alguma situação, da onde você quer se desvencilhar e não tem conseguido, eu queria que você viesse aqui à frente para que um conselheiro orasse com você e que a gente, crendo que há uma unção aqui, uma provisão de Deus para essa etapa na sua vida. Você está vendo que você está perto de um desembarque de uma estação para uma outra estação, mas você não está conseguindo, isso não está acontecendo. Já tem um tempo que a promessa chegou para a sua vida, mas há um embaraço, alguma coisa que não deixa ela se concretizar. Eu queria que você viesse aqui à frente e a gente vai estar orando junto com você. Porque não por causa da minha oração ou por causa da oração do conselheiro, mas porque existe uma unção disponível quando uma palavra é tratada para quebrar jugo, para quebrar cadeia, para que o nome de Deus seja glorificado.
Amém? E que você possa usufruir desse testemunho, para que você possa ver na sua vida esse desembaraço quebrando. Às vezes chegou uma promessa para sua casa, para o seu marido, mas tem um embaraço, uma coisa que não permite que você chegue lá, uma promoção que está para sair, promessas, Deus já tratou com você, mas aquilo não aconteceu ainda. Tem um embaraço, alguma coisa que você não está sabendo lidar. Nós vamos orar crendo que Deus dá sabedoria, Ele libera sabedoria para que você quebre esse embaraço. Amém? Chega um pouco mais para frente para vocês. Chega um pouco mais para frente para passar. Amém? Talvez eu não tenha conselheiros aqui para todos, mas de uma certa forma eu queria que você cresce. O importante desse trecho é que ele diz que Deus dá, mas ele segue aqui. Deixa eu até ler para você confirmar no seu coração e não deixar o... Peça, logo depois que ele diz, e ser-lhe-á concedida, fala-se no 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então Deus tem sabedoria para derramar sobre a tua vida essa noite, hoje eu creio assim, eu creio que essa palavra vai ser honrada, porque é a palavra dele, essa palavra não é minha, essa palavra é dele, mas você precisa entrar com a sua parte, você precisa pedir crendo que recebeu, amém? Eu vou estar orando junto com a igreja e eu queria que os conselheiros passassem à frente. Se faltar algum, você aguarda que depois chega alguém para orar por você, amém? E eu queria que a igreja não tivesse agora assistindo, mas eu queria que você se envolvesse nisso, amém? Se você não quiser pedir para a sua vida, você declara sobre a vida dessas pessoas aqui na frente, amém? E se você está nesse lugar hoje e você nunca confessou com a sua boca que Jesus é Senhor da sua vida, Ele precisa dessa confissão para Ele poder agir na sua vida, para que você receba todos esses benefícios dessa promessa. Nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca. Se você já está aqui na frente, você fala com o conselheiro o que você quer fazer. Se você está aí ainda, você não veio aqui na frente, corre aqui na frente para você declarar que Jesus é Senhor na sua vida e todas essas bênçãos vão te seguir. Senhor e Salvador, mas Ele só pode ser Salvador se primeiro Ele for Senhor. Se Ele for Senhor, Ele é o Salvador da sua vida. Se você quer isso para a sua vida, corre aqui agora. Igreja, me ajuda aqui em nome de Jesus, estenda a sua mão para cá. Pai, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, Pai. Declaro em nome de Jesus, Pai, todo embaraço caindo por terra hoje, Pai. Todo embaraço caindo por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, vidas, Senhor, que o Senhor tem planos, tem projetos. Cadê as promessas? Vidas que o Senhor tem projetos, Pai. Pai, que Satanás tem tentado de alguma forma impedir. Eu declaro em nome de Jesus, Deus promete, baixinho. Eu declaro em nome de Jesus, Pai. Declaro em nome de Jesus, Pai. Declaro em nome de Jesus, Senhor, que os teus planos vão se cumprir, em nome de Jesus. Ô Pai, todo engano caindo por terra, em nome de Jesus. Ô Pai, cada um aqui se reconhecendo e se vendo como o Senhor criou. Toda mentira de Satanás caindo por terra, em nome de Jesus. Todo engano caindo por terra, em nome de Jesus. Oh Pai, a sabedoria e a ciência que só um Filho de Deus pode ter, em nome de Jesus, Pai. Todo engano caindo por terra, em nome de Jesus, Pai. Te louvo e te agradeço, Pai. Te louvo e te agradeço, Pai. O Senhor quebrando toda a cadeia, todo o jugo que tem prendido pessoas em embaraço, Pai. Oh Senhor, não haverá embaraço, porque a vida está nas tuas mãos, Pai. Oh, não sou mais eu quem sei, mas é o Senhor quem diz. Oh Pai, em nome de Jesus, a tua vontade vai se declarar, Pai. Em nome de Jesus, não mais a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Oh, o Senhor sabe, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, porque nenhum embaraço
Nenhum embaraço vai roubar o que Deus tem para a tua vida. Nenhum embaraço vai roubar o que Deus tem para a tua vida. Mas você vai ter que crer que a palavra dele funciona. Vai ter que largar algumas coisas que parecem ter valor e não tem valor nenhum. Mas não vai ter embaraço que vai segurar o que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nenhum embaraço, Pai, vai prosperar. Em nome de Jesus, Senhor. Toda a cadeia será quebrada. Oh, Pai, todo jugo despedaçado. Porque o Senhor vai entregar o fardo que é leve. Entrega o teu fardo que é pesado e recebe o dele que é leve. O dele é leve, ele já carregou o mais caro, o mais pesado, ele já carregou na cruz. Entrega o teu fardo, não é para você carregar. Entrega o teu que é pesado, recebe o dele que é leve. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo desembaraço caindo por terra. Em nome de Jesus.